Estamos muito honrados hoje de receber Silvana Calisto, que é psicóloga, e eu vi lá pelas suas redes que você já trabalha com terapia familiar há muitos anos, né? Sim. E o pastor Marcos Calisto é um pastor já bem conhecido, ele é um pastor missionário. Pelo que eu vi, o senhor trabalha com árabes, né? Também, bastante, 30, Né? 25 anos. Ele é um pastor, plantador, missionário. Um dia eu vou chamar o senhor aqui, tá? Tá O bom. senhor não vai escapar, não. É missões, né? Então tá pode. Isso, exato. E eu queria também mencionar a presença do Gutenberg e da Patrícia, dois missionários de muito tempo no Senegal, 14 anos no Senegal, estão voltando para o Brasil há pouco tempo. Eles estão ligados à FATEB, ali, a Faculdade Batista agora. O pastor Calixto esteve lá no Senegal. Estive no Senegal, pregando. Então, eles estão aqui com a gente, eu já estou puxando. Você estava lá quando eu fui? Uau, que benção. Mundo pequeno. Então, somos muito gratos a Deus por você ter aceitado o convite, tá? Sim. E também honrados pela presença de vocês. Se quiserem dar uma palavrinha, pastor. Não, tranquilo. Não, Hoje o centro é ela, né? Então, não, já que você falou em árabe, tem. Nenhuma salam bi'izni Yeshua al-Masih. Graça e paz em nome de Jesus. precisa. Obrigada. Então vamos orar? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que todo esse tempo seja para a tua honra e tua glória e que o Senhor possa olhar para os corações que estão aqui e que a palavra, Senhor Deus, acalente cada um e toque cada um conforme a tua vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E aqui eu queria mostrar para vocês a Casa Ruth. O que é a Casa Ruth? A gente sempre faz retiros, fala com as pessoas, e eu percebia que existia um índice muito alto de mulheres vítimas de abuso, todo tipo de abuso. E Deus começou a me incomodar muito, porque os retiros não eram suficientes para cuidar dessas mulheres. Então Deus me incomodou para a gente ter um espaço onde a mulher pudesse ir. As mulheres que estão aqui não precisam erguer a mão, mas vão entender o que eu vou falar. Quem aqui já não sentiu vontade de sumir um dia, né? Sumir não é se matar, mas sumir mesmo, né? Dar um perdido na família. Então, aí a Casa Ruth seria esse lugar onde a mulher pudesse se sentir acolhida. E depois, quando a gente começou a trabalhar com isso, e Deus falou que não era só para trabalhar com mulher, mas para trabalhar como crianças. E a gente tem hoje seminário de emoções, hoje nós trabalhamos vinculados ao Conselho Tutelar, muitas crianças vítimas de abuso têm sido levadas para a gente, e são casos assim de muita alegria, ver as crianças que têm sido recuperadas. Só para vocês terem ideia, a gente estava caminhando com um menino que aos 6 anos foi vítima de estupro por parte do tio, e já aos 6 anos ele fazia préstimos sexuais na escola. A mãe sabia porque a cuequinha vinha borrada de cocô. E depois de ser atendido, esse menino ressignificou a vida, a família voltou para a igreja e agora eles estão em Santa Catarina, mas a mãe andou me dando recados, ela disse sim, Silvana, deu uma guinada total. Então o que Deus tem mostrado para nós? Que o mal está aí, não para de atuar, mas a igreja tem que acordar. Né? Então, se você sente vontade de contribuir, a Casa Ruth é interdenominacional. Mensalmente nós temos um seminário de cura interior destinado a mulheres, creiam, a maioria é tudo de igreja. Não são todas vítimas de agressão física e sexual, mas muitas feridas internas. Então a gente faz esse seminário e continuamos atendendo as crianças e nas férias o seminário de emoções para as nossas crianças, para vocês encaminharem. Se você quiser participar, depois com o meu celular, vocês podem mandar a unidade consumidora. A gente tem um convênio com a Copel e aí é descontado automaticamente da sua unidade consumidora uma contribuição. A partir de R$10 está valendo, tá bom? Então aí é só mandar manda foto da tua unidade consumidora e você começa a participar com a gente, tá? Bom, levando em conta hoje Dia das Mães, nós queremos falar sobre o amor que não desiste, tá? E aí, diz que uma criança chegou pro pai e disse assim, pai, eu vejo a mamãe assim, tão joia, sabe tudo. Como que faz para ser mãe? Aí o pai, não querendo entrar nos pormenores, disse assim,
Mamãe, para ser mãe, estuda muito e depois faz uma prova. Se passa, ela vira mãe. Ah, papai, você reprovou então. Né? A diferença, primeiro começa de mulher com homem, né, gente? Não precisa entrar nos detalhes, a gente tem N diferenças. Mas tem umas que são gritantes. Haja visto os detalhes que a gente como mulher cuida, né? Então, o homem tá frio, ele coloca a roupa. Se a camisa é vermelha, o sapato é verde e a meia é amarela, não importa, importa que ele quer esquentar. E a mulher não, ela passa frio, mas vai combinando. Essas são as diferenças. Só que quando a gente se torna mãe, Deus é perfeito. Existe um livro que é Como as Mulheres Pensam. E tem um capítulo específico para mostrar que a mulher, depois que ela se torna mãe, ela muda até a morfologia do cérebro. Eu lembro quando a minha poodle ia engravidar, eu queria logo ter filhote, ela tinha 6 meses. Aí o veterinário disse, esquece, você vai ter uma cachorra adolescente tendo filhote, vai te dar um trabalho. Mas eu insisti e ela teve filhotes. Gente, a mudança de comportamento no animal foi visível. O cuidado dela a partir do momento que ela se tornou mãe, que dirá da mulher. Então, o pessoal chama de matrescência, o que a mulher tem depois que ela se torna mãe. Existe uma mudança neurológica, os neurônios, a gente chama de sinapse neuronal, ele corta alguns neurônios para que a mulher fique focada em ser mãe. De repente, ela vira manual de bebê. O marido, amor, o que tá chorando? Tá com fome, traz o nenê. Aí depois mais tarde, o marido, amor, tá com fome de volta? Não, agora tem que trocar. É para trocar ou tá com fome? Não, agora é manha. Então, é um negócio assim que da noite pro dia ela vira super experiente. A hipervigilância acontece... Gente, eu morria de medo quando eu virasse mãe. Porque eu tinha um sono daquelas assim, de pedra. Eu disse, gente, a criança vai morrer do meu lado. Que nada. Criança... Você estava lá de pé, já atendendo a criança. E mais que isso, a oxitocina é um hormônio que a gente chama que é o hormônio do amor. Quanto mais a mãe é tocada, mais produz esse hormônio. Haja visto, algumas aqui, quem já é mãe de adolescente. Isso, esse hormônio cai bastante. Tanto é que o filho vira, mãe, cadê a minha meia? Falou bem, é tua, te vira. Né? Porque a gente vai mudando, né? Mas quando eles são pequenininhos, só de ele tocar na gente, vai multiplicando esse hormônio. Deus é bom, porque senão só ia ter nenê sendo arremessado pela janela, né? Fica chorando, incomodando, que nada, a mãe vai, a mãe tem paciência. Minha filha tá com um bebê de 9 meses, vai fazer 9 meses agora, e ela não quer que o marido faça algumas coisas, porque ela sente ele chorando outra vez, mas que incomoda. Não, deixa que eu vou. Por quê? É exatamente por causa desse hormônio. E a neuroplasticidade do cérebro, ele vai adaptando e deixando a mãe realmente com esse cérebro materno, onde a gente vira leoa, e por muito tempo em ressonância magnética mostra que até depois de 6 anos, esse cérebro da mãe está carregado para ser acolhedora e ser amorosa, tá? Nós vamos hoje falar sobre uma mãe que marcou história, e esse registro está lá em 2 Samuel 21, 1,14. Eu coloquei o texto aqui na tela para a gente poder ler juntos, tá? Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. E os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês?
E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Esse Mefibosete é outro, tá? Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, Zelá, no túmulo de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gente, quem que eram esses gibeonitas? No texto de Josué 9, ele conta que Israel fez um acordo de paz com eles. Eles souberam de quanto Deus abençoava Israel e eles se disfarçaram, que não eram moradores da terra, até que eles conseguissem um acordo. Então os homens de Israel tomaram das provisões deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué fez paz com ele e fez uma aliança com eles para lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento, ou seja, Israel fez um juramento com eles, que não iam matá-los, mesmo que eles tivessem enganado Israel. Mas houve esse juramento. Em cima desse juramento, o que aconteceu? Depois de 400 anos, Saul, já sabiam que eles tinham enganado e resolveu quebrar esse juramento. O rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado proteção. Saul, porém, procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E o que aconteceu? Assim vocês não contaminarão a terra em que estiverem, porque o sangue contamina a terra, e por causa da terra que não se pode fazer expiação do sangue derramado nela, senão com o sangue daqueles que os derramou. Ou seja, havia uma lei lá. Ele matou e o próprio sangue é que ia purificar. Saul derramou sangue inocente e a família ficou amaldiçoada até o sangue dele pagar. A fome de 3 anos era vista como um juízo divino direto. Davi não inventou a pena, ele aplicou a lei da época depois de consultar a Deus. Gente, é interessante isso, né? Porque se você for olhar, mesmo nos nossos dias, aquilo que os avós fazem,
os filhos e os netos acabam colhendo. Você vê até na justiça, né? A gente aqui não tem muito comum isso, né? Mas lá no morro, no Rio, os filhos, a família de um traficante normalmente paga junto tudo aquilo que ele faz. Então é importante a gente começar a pensar o que eu, enquanto pai, enquanto mãe, tenho feito, que legado espiritual, que legado eu tenho deixado para minha descendência. E aqui você vai ver o peso sobre os netos da atitude de um avô que não pensou direito. Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então você vê, a gente acompanha em tempos de libertação, quantas vezes você vê na família de uma pessoa, ela carregando uma história. Mulheres que abortaram, ela convida aquele espírito de morte que está dentro da família dela. E aí você vê algumas coisas não caminhando para frente, mortes precoces vindo, pessoas com homicídios. Você começa a avaliar, peraí, e é bem isso que Gálatas fala, tudo que você semear, isso também você vai colher. Então, a importância de você estar convidando o Senhor para entrar na tua história e o sangue de Cristo Jesus se colocar entre você e a história da tua família, para que não haja essa perseguição espiritual, que é o que a gente está percebendo aqui nessa história. A solução dos gibeonitas foi pedir 7 descendentes de Saul para matar. E aí foi que Davi visitou e foi na casa de Rispa, pegou seus 2 filhos e os 5 netos de Saul. Os corpos foram expostos num monte e ficaram lá sem enterro. Isso era um sinal da maldição, porque um corpo que não era permitido ser enterrado com dignidade era uma pessoa amaldiçoada. E aí vem o tremendo da história. Então Rispa, filho de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos. E ela não deixou que as aves de rapina tocassem. Ela de dia tocava as aves e de noite os animais selvagens. Gente, eu não sei se você já teve a curiosidade de saber sobre decomposição de um corpo. Né? No enterro, quando a gente vai, aquele corpo já foi tratado, até para que os gases não saiam daquele corpo. Já colocam flores bem cheirosas, para que as pessoas que forem no funeral não sintam o cheiro do defunto. Mas olha quanto tempo Rispa ficou ao lado daqueles corpos. Ela improvisou uma tenda. Aproximadamente, gente, foram 5 meses, de maio a outubro, que é o cálculo feito exatamente pelas estações, até que veio a chuva. Gente, você já se imaginou 5 meses do lado de um cadáver? É tremendo isso que essa mulher fez. E ficou em vigia, espantando as aves de dia e de noite os animais. Quem deu tamanha persistência a essa mulher? E aí você fica pensando, ela era mãe. Mas eles já não eram crianças, né? Porque a gente tem um amor diferenciado. Depois que o filho casa, o problema é da mulher que casou com ele, né? O filho tá gordo, tá mal arrumado, você fica falando mal da nora, que já não é mais teu problema, né? Porque teu problema é quando é pequenininho, se cuida e tal. Dá depois, tanto é que a sogra sempre reclama da nora, né? Tá tratando mal meu filho, olha só, ficou gordo, pançudo, só faz polenta, tem preguiça de cozinhar, né? Então, esse tipo... E eles eram casados, eram adultos. E ela se preocupou em cuidar desses filhos. O que a gente pode aprender com Rispa? Primeiro, ela era uma concubina de Saul, não era rainha, mas isso não a impediu de ter uma atitude corajosa. Querido, você já parou para pensar como você deixa de fazer muita coisa porque você diz que não cabe a você? Ou que você não estudou para aquilo? Ou que você não é bom para isso? Eu gosto muito da história de Gideão, porque quando ele é chamado, eu gosto de teatro e aí eu fico imaginando a cena, né?
Quando o valente guerreiro, acho que o Gideão deu uma olhadinha para trás, com quem que eles estão falando? Porque ele disse assim, a minha tribo é a pior e da minha tribo eu sou o pior. E o Senhor me escolhe. Queridos, quantas vezes o Senhor vem falar com a gente no culto e você fica assim, deve ser com o fulano, deve ser com o Beltrano, deve ser com o ciclano, porque não é comigo. Queridos, se você for ver a história bíblica, Deus pegou homens e mulheres comuns e eles se tornaram tremendos, não porque eles eram, mas porque Deus era através deles. Então, a primeira coisa é o que Deus tem falado, o que você tem se incomodado e você não tem feito nada, porque você acha que você não é nada. Rispa, gente, era uma concubina e pior, o rei a quem ela servia já estava morto. Então quem que ela era na fila do pão? Ninguém. Mas ela não olhou para isso. Ela simplesmente fez. Queridos, que seria do Evangelho de Cristo Jesus se a gente parasse de se bloquear e simplesmente fosse? Simplesmente fizesse. Lembro de um missionário chinês que esteve em Curitiba. E ele disse, gente, vocês sabem qual que é o lugar mais rico da face da terra? E aí a igreja começou, as minas de ouro, poços de petróleo. Ele disse, não, o cemitério. Lá estão enterrados livros, lá estão enterradas músicas, lá estão enterrados projetos, porque as pessoas não acreditaram e foram enterradas com isso que Deus tinha colocado no coração delas. Então a primeira lição que a gente aprende com ela, não deixe que as suas limitações, que aquilo que você acha que você não tem, impeça aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A segunda lição, não desistir de quem amamos, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que acabou. E aí, gente, se aplica a gente. Quem você já desistiu? Quem você já desistiu de orar? Quem você já desistiu de convidar para vir para a igreja? Quem você já desistiu de jejuar? Tá cheirando mal. Se tornou prostituta? Tá cheirando mal, era um drogado? Tá cheirando mal? Tá cheirando mal. Eu vou ficar longe, porque o que vão pensar de mim? Eu vou ficar longe. E o quanto é importante a gente deixar que esse amor do Senhor se multiplique no nosso coração. Eu acho que vocês já conhecem a história do pastor, que ele foi uma garota de programa. Ele tinha silicone no peito, no traseiro, e ele se preparava para os programas, e a mãe, uma assembleiana, sempre orando. E ele, mamãe, eu estou feliz desse jeito. Ela, filho, a minha conversa é com outro. E ela continuava orando, orando. E esse homem, em um programa dentro de um hotel, foi tomado pelo Senhor, que lhe trouxe a presença do Espírito Santo e a consciência de pecado. Hoje ele é um dos pastores na primeira igreja de Curitiba que cuida sobre questões de sexualidade. E ele foi tomado, e ele conta no testemunho, dentro de um motel ele foi tomado. Gente, o amor de Deus não tem limite, não tem limite, ele vai, ele encontra. O que a gente não pode é desistir de quem a gente ama. E queridos, se tá difícil, peça, Senhor Deus, coloca o teu amor. Eu quero ter os teus olhos para essa situação. Eu estava uma vez orando com uma moça que queria se tornar homem. E aí a mãe disse, Silvana, você pode sentar comigo com meu marido? Meu marido está muito, muito irado. Ele tem sido muito hostil com ela. E ele veio, e estava uma amiga e eu, a gente com o casal, e ele disse, não adianta você falar, eu não entendo, eu não aceito, eu não quero ver mais a cara dessa menina na minha frente. E eu disse para ele, disse assim, o senhor se incomoda da gente orar agora e pedir que Deus lhe dê a visão do que acontece na vida espiritual da sua filha? Ele olhou, tudo bem, ore. E aí a gente disse, Senhor Deus, pela tua misericórdia, permita que ele tenha a visão espiritual da filha dele. E começamos a orar, e aquele homem começou a chorar, ele chega. Eu disse, e o que o senhor viu? Ele disse, foi horrível.
eu vi portões enormes de ferro, a minha filha para dentro, presa nesse lugar, e 2 monstros horríveis, com espadas, guardando ela presa. Eu disse, sim, o Senhor acabou de ter uma revelação espiritual do cativeiro espiritual que a sua filha está. O Senhor permitiu o Senhor ter essa visão para que o Senhor saiba como orar. E para que o Senhor não desista de quem você ama. Querido, se está te faltando, se você está desencorajado, se você está começando a querer desistir, peça de Deus isso. Senhor Deus, pela tua misericórdia, me permita ter uma visão espiritual dessa pessoa que eu oro. E que o teu amor venha, invada o meu coração e que eu ame essa pessoa com o teu amor, não com o meu amor. Queridos, eu não sei quem já trabalhou com libertação, mas pode parecer estranho o que eu vou falar para vocês. Mas quando a gente percebe uma pessoa endemoniada, a gente não sente medo, a gente sente amor. Porque você vê a pessoa ali no cativeiro. Você olha para os olhos da pessoa, você ama a pessoa. E você vibra com a libertação dela. Porque Deus multiplica isso. É o que aconteceu no coração dela, Deus foi multiplicando. Rispa não gritou, a sua fidelidade calada falou mais do que muitas palavras. Queridos, eu tenho me assustado muito porque a gente anda numa geração que a gente chama Nutella, né? Porque teve aquela geração que foi criada na banha de porco, né? Passava lá e tal. E tem a geração Nutelinha, tudo pãozinho, o docinho e tal. E qualquer coisa o povo... não quero, vou desistir da fé. Eu orei que eu queria um carro novo, Deus não me deu, então Deus não se importa comigo, vou sair embora. Gente, é um povo que não está preparado para perseguição. É um povo que não está preparado para aquilo que há de vir. Então, quando você olha a resiliência, nós precisamos pedir, Deus, produz isso no meu coração. A resiliência não é ser forte o tempo todo, é voltar depois da pancada. Tipo, rola, entorta, mas volta. Né? É um termo que nasceu da física. Aquilo que você vai esticando a mola, solta, ela toim, ela volta. Estica a mola, toim. E a gente precisa pedir isso para o Senhor. E a gente não nasce com isso. Isso se produz. Como psicóloga, a gente percebe o comportamento de alguns pais que não querem frustrar os filhos. Então eu lembro de uma que os pais me trouxeram porque ela estava se mutilando. E aí eu conversando com os pais, a menina definia até o horário que comiam e qual era o cardápio na casa. O último aniversário ela tinha passado em Dubai, porque foi o lugar que ela escolheu. E aí eu expliquei para os pais, eu disse, o problema da filha de vocês é que ela não se frustra. Ela precisa se frustrar para criar resistência, frustração, resiliência, porque ela não vai aguentar nada. E o pai olhou para minha cara, por que vou frustrar se eu posso dar? Eu, bom pai, então saia comprando os menininhos que ela quiser namorar. Porque não existe esse mundo. Então, queridos, quando vem uma luta e uma batalha, entenda, Deus está te treinando. Ninguém sai mais forte de uma viagem para Disney. Muito pelo contrário, sai mais fraco, empobrecido, né? A gente, quando passa por uma luta, é que a gente se fortalece. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Na psicologia, resiliência é a habilidade de se recuperar e até crescer depois da dor e dos traumas. Gente, quando a gente vai para a casa do oleiro, e o oleiro coloca as coisas no lugar. Então, quando vem a luta, não entenda aquilo como um problema, mas como uma oportunidade para melhorar. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha que amor lindo, né? Deus comparando com o amor de uma mulher. Então, mesmo que essa possa te esquecer, eu não vou esquecer de você. Então, é mais uma lição que a gente aprende com ela. Se Rispa não esqueceu dos seus filhos mortos, imagina Deus com você. Existe uma grande batalha espiritual, queridos. Se você for sentar com um ateu, você vai perceber que o que eu estou falando faz sentido.
Um dos vírus espirituais que o inimigo tenta colocar na nossa mente é que Deus não se importa, que Ele se esqueceu de você. Principalmente quando a gente está numa batalha. Né? Parece que você ora, Deus não está te ouvindo, nada acontece, nada muda, e aí o inimigo vem e sopra no nosso ouvido. Deus nem se importa com você, Ele se esqueceu. E aqui vem a palavra dizer, mesmo que uma mulher que amamenta consiga esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. Queridos, a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Nós somos infiéis, nós falhamos, mas o nosso Senhor nunca. Então, quando você olha para a história de Rispa e você vê aquela mulher defendendo seus filhos mesmo quando mortos, olha para a tua história e veja quando você estava afastado do Senhor, quando você nem conhecia o Senhor, o quanto Ele te protegeu e o quanto Ele moveu as circunstâncias para você chegar até Ele. E aí, agradeça o Senhor com isso. Seu protesto silencioso moveu o coração do rei, que mandou enterrar os corpos com honra. Eu volto outra vez a nos desafiar, a voltar a orar por aqueles que a gente já desistiu. Entender que, mesmo na oração e no jejum silencioso, onde ninguém está percebendo, o Senhor está olhando. Como eu contei da história do pastor Saul, o Senhor ouviu a oração daquela mãe. O Senhor tem ouvido as orações, não só das mães, dos pais, às vezes dos filhos sobre os pais. A gente já teve testemunhos de filhos que oraram e os pais separados voltaram a casar. Então são tremendas as orações respondidas pela parte do Senhor. Então esse protesto silencioso move o coração do rei, vai mover o coração do nosso Deus em direção daquilo que nós temos orado. E na sua vida, quem expressou um amor que não desistiu? Eu queria que hoje a gente tomasse esse tempo em agradecimento. Quem não desistiu de você? Quem orou por você? Quem batalhou e talvez até hoje esteja batalhando por você? Talvez você ainda esteja meio em cima do muro e aquela pessoa continua pelo teu chamado, por aquilo que Deus tem para a tua vida. E você tem expressado esse amor que não desiste das pessoas? Então eu queria nesse primeiro momento a gente, 2 a 2, a gente está orando e agradecendo pela vida daquela pessoa que não desistiu de você. É um momento de agradecimento e até depois manda um recadinho. Olha, lembrei de você e agradeci pela sua vida, porque você não desistiu de mim, porque você orou por mim e tem orado por mim. Então, 2 a 2, vamos estar orando nesse tempo. Aqui o 2, vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, como igreja, estar te agradecendo por essas pessoas que o Senhor colocou ao longo do nosso caminho, pessoas que não desistiram de orar por nós, Senhor. E agora, em nome de Cristo Jesus, em especial, lembramos das mães, das avós, lembramos, Senhor Deus, dos homens também, dos pais, dos avós, dos líderes na igreja, dos tios, tias, Senhor Deus, que não desistiram de orar por nós, Senhor. E nós, em nome de Cristo Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas, que é no nome de Jesus que oramos. Amém. Agora eu quero que você venha à frente, você que está renovando o seu propósito de amor com alguém que você tenha desistido de orar. Em nome de Cristo Jesus, eu quero hoje estar renovando esse meu propósito. Eu sei que eu, desanimei, orei, e eu quero estar renovando esse propósito. Fica de pé no teu lugar, não precisa nem vir à frente. Fica de pé, amém, amém. Vamos estar renovando esse propósito de resgatar, orar pelas pessoas que você já desistiu de orar. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, o Senhor sabe, Senhor Deus, as pessoas que eles estão representando de pé, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que
a gente já tem cansado de pedir e parece que nada acontece. Hoje, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, nós queremos pedir, Espírito Santo, renova esse amor no nosso coração. Humanamente nós não damos conta, mas nós pedimos, Espírito Santo, multiplica esse amor, multiplica a fé, Senhor, e Senhor Deus nos torna firmes, resilientes frente às circunstâncias, que a gente não olhe, Senhor Deus, os sintomas, as atitudes, mas que a gente simplesmente creia, que a gente seja como, que nem aquela viúva insistente diante do juiz iníquo, batendo dia e noite, até que a nossa oração seja atendida, Pai Santo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, eu te peço, Senhor, um tratamento especial ao coração das mães presentes. Eu sei, Senhor Deus, que são orações que são secretas, que muitas mães têm feito, Senhor Deus, diretamente ao Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, dá um sinal através do teu Santo Espírito ao coração de cada uma. E multiplica, Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, trazida pela renovação da fidelidade do Senhor no coração delas, Senhor Deus. E em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ver testemunhos vivos da ação do Senhor na renovação desses propósitos, porque é no nome de Jesus que oramos e cremos. Amém. Amém. Pode sentar. E para encerrar, no final do texto de 2 Samuel 21 diz: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Veja que interessante, não foi quando os meninos foram mortos, quando eles foram enforcados, mas depois que todos foram enterrados de uma forma justa, honrosa, e o Senhor se agradou, e a terra continuou e voltou a ser abençoada. Então, realmente, como o Senhor nos ouve, e mais que isso, nos abençoa, quando aquilo que Ele ordena acontece. Então, que Deus abençoe, entrego a palavra para o pastor. Agradecendo a oportunidade, pastor, e realmente desejando que Deus abençoe esse trabalho. Só confessando um pecado santo, o Marcos sempre pensou em ter um trabalho em Santa Felicidade. Ele, por que os batistas nunca têm? E ele disse, eu quero ser o pastor, porque lá a ceia vai ser polenta e vinho. Então agora, o dia que vocês tiverem polenta e vinho na ceia, lembra de chamar a gente. Obrigado.